Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Retorno para falar um pouquinho, comentar o segundo episódio da série Chucky, exibida pela Sci-Fi, cujo título do episódio é Give Me Something Good to Eat, me dê algo bom para comer, uma clara referência à tradicionalíssima festa do mês de outubro em vários países do mundo, mas já conhecida globalmente, que é o Halloween. O episódio foi ao ar no dia 19 de outubro de 2021 e, claro, foi feito especialmente para o mês de outubro, pois Halloween, convenhamos, nos países onde a festa é mais tradicional, é celebrado durante todo o mês. É como o Natal. Antes mesmo da data, várias pessoas estão celebrando ou esteticamente adornando suas casas ou entrando naquele espírito profano, alegre e um pouco medonho, macabro, típico da data. Muito bem. Give me something good to eat. Para aqueles que ouviram meu podcast anterior, os comentários que eu fiz em relação ao primeiro episódio, vocês sabem que ele me agradou. Tecnicamente e também algumas ideias que possivelmente o Dom Mancini poderia desenvolver no decorrer da série. Não é que aquele episódio tenha sido a reinvenção da roda no mundo dos slashers, uma coisa muito rara de acontecer, convenhamos. Mas algumas ideias, a parte estética, havia me agradado. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando depois de ver o primeiro episódio foi a respeito da saturação, do prazo de validade. Slasher normalmente é interessante como tiro curto. Não são filmes muito complexos e não são também filmes muito profundos, porque uma série de TV seria. Ela pode ser, mas desde que seja trabalhada com muita atenção e com ideias realmente muito interessantes e inovativas. Mas é difícil de fazer isso. É difícil de manter um slasher relevante por muito tempo, porque normalmente esse gênero ele recai em muitas fórmulas batidas, que não é necessário que o público, inclusive o menos experiente com esse subgênero, seja exposto a muitas obras para perceber que há um esqueleto básico acontecendo, o que gera uma certa previsibilidade. Então, depois do primeiro episódio, o qual, repito, gostei, eu fiquei pensando, qual o tempo necessário para a série saturar? Coisa que eu não esperava que acontecesse, não torcia para que acontecesse, mas seria compreensível se isso acontecesse muito em breve. São 10 episódios, mantê-los interessantes é uma tarefa árdua para slashers. Eu gosto da ideia de slashers serem trabalhados em séries de TV, até para tirar os produtores, todos os idealizadores, as mentes criativas de um lugar comum. Mas eu colocaria minha mão no fogo por isso? Não. Eu esperaria algo além do que, pelo menos eu penso ser possível conhecendo o subgênero? Também não. Seria um pouco ingênuo da minha parte. E isso me leva a pensar no nível de rigorosidade que eu devo ou não adotar cada vez que eu vir aqui no meu canal, abrir um podcast e começar a comentar essas obras. Sempre me pergunto, eu estou sendo exigente demais? E da mesma forma eu posso me perguntar, eu estou sendo tolerante demais com alguns erros, com algumas questões? Fato é que o primeiro episódio me agradou muito, ele me divertiu, mas eu não vi muita inovação, eu vi ideias possíveis de exploração. Mas aí, com minha experiência agora com o segundo episódio, eu me coloco pensando sobre como explorar ideias. E explorar ideias de uma forma que seja criativa e não tanto previsível para aqueles que são experientes com slashers. Na verdade, eu até penso que algumas coisas que são previsíveis no roteiro do segundo episódio, talvez não é necessário realmente a pessoa ser experiente com slasher, é porque está muito na cara. Alguns fatos que ocorreram no primeiro episódio poderiam desencadear
outros aqui no segundo, principalmente com a influência do nosso antagonista, que tenderia a fazer certas coisas que ele faz aqui no segundo, a partir daquilo que ele fez no primeiro episódio. O que ele fez no primeiro episódio foi apenas uma edificação para ele continuar construindo, né, a sua trama diabólica aqui no segundo episódio, coisa que ele vai continuar fazendo até onde for possível. Quando não for mais possível abusar das pessoas que estão à volta dele, psicopata como ele é, o Chuck possivelmente vai queimar. Ele vai ficar bastante irritado e vai colocar os pés pelas mãos por meio da violência, que normalmente costuma terminar ruim para o lado dele, depois dele ter matado muitas pessoas, obviamente. Mas ele costuma se dar muito mal. Mas ele é assim. Ele é um psicopata metódico, ele é extremamente sádico, ele é manipulador e ele utiliza pequenas coisas causadas por ele ou por outras pessoas, coisas ruins, para plantar suas sementinhas do mal, tirar o pior da pessoa. E, pelo jeito, realmente é essa a direção que o Don Mancini quer ir. Fazer com que Chuck cause problemas que obviamente está na cara que foi ele que causou, especialmente para o Jake, talvez outros que não, mas de forma a impactar o garoto onde ele é mais frágil. O que nós temos no segundo episódio é uma continuidade de bullying e bullies. Os bullying continuam, inclusive muito pesados, né? O que a Lexi faz aqui, aquela guria insuportável, não é bonito, é uma agressividade, uma violência sem tamanho. Enfim, os bullying continuam e aqueles que aplaudem o bullying, entram nessa aspas piada, continuam também legitimando tais posturas. Bullying continua. E os bullies são os mesmos. É uma continuidade. Mas o grau de ressentimento, o grau de afetação, a questão emocional para o personagem principal, que é o Jake, é claro, vai se tornando uma bolha de ressentimento, de ódio reprimido, que, é claro, tende a explodir de alguma forma, né? Pode explodir de uma forma onde ele passe a revidar, a atacar os bullies, pode estourar de forma ainda pior, a ponto dele colocar em perigo a vida dos bullies, né? Revidar com uma força excessiva, que é o que o Chuck espera que ele faça, ou ele pode se expressar de uma forma muito mais, digamos, tempestuosa, sendo o adolescente que ele é, expressar essa agressividade em outras coisas. Mas enfim, é ódio, é ressentimento, é uma agressão objetiva, clara, sendo feita a ele por várias pessoas da mesma faixa etária e sem muita, eu diria, resistência por parte daqueles que poderiam resistir de alguma forma, por parte daqueles que poderiam se unir e fazer um contramovimento em relação ao bullying e os bullies. Jake está sozinho. Aqui há várias pessoas que acompanham o sofrimento dele, pessoas que inclusive dizem que estão do lado dele e não concordam com esse tipo de coisa. Mas, como é normal, né, uma expressão muito comum atualmente, a passação de pano é muito maior do que realmente a defesa que nós vemos algumas pessoas fazerem em relação ao Jake. O Devon, por exemplo, o Devon Evans, né, o personagem que é o autor do podcast que discute os assuntos relacionados à cidade, né, os crimes do passado, a agressividade do presente, até ele mesmo passa pano para aquilo que acontece. Como ele, até então pelo menos não
estava sendo alvo do bullying, a dimensão do dano, do grau de violência, da absurdidade ainda não estava afetando o Devon. Nesse episódio, talvez a partir deste episódio a coisa mude, porque ele também virou alvo, né? Ele virou alvo lá naquela festinha do Oliver e no armário Hell, Inferno. O bullying está por toda parte, inclusive continua também por meio da homofobia. Enfim, o segundo episódio é uma mera continuidade. Só que o elemento da previsibilidade, nesta continuidade que é previsível, bullying é algo previsível, os meios para fazê-lo são previsíveis e os bullies também são pessoas previsíveis, aqui está sendo acompanhada essa previsibilidade de uma outra previsibilidade, que é a previsibilidade do personagem do antagonista Chuck. É óbvio que ele vai explorar isso. E é onde eu acendo o meu sinal amarelo. É isso que nós queremos ver em uma série do Chuck? É disso que nós precisamos? De previsibilidades, a franquia do Brinquedo Assassino vive há muito tempo. Como eu mencionei no primeiro podcast que fiz, a minha preferência pelos filmes da franquia são por filmes do primórdio. O primeiro eu acho um clássico, o segundo eu acho bom, aceitável, tolerável, depois eu não me interesso tanto. Inclusive devido às previsibilidades e também à adesão do humor negro. Na verdade, levando em consideração o que foi o primeiro filme do Brinquedo Assassino e o segundo, estava de bom tamanho. Honestamente, eu não precisava de mais. Mas já que há elementos novos, bem, é interessante não se tornar previsível, né? E previsível muito cedo. E é por isso que eu estava pensando previamente. Até onde essa série vai antes de saturar? Fazer isso com slashers é algo complicado, porque normalmente quem escreve para slashers, quem produz slashers e dirige slashers, tende a ficar previsível, tende a cair numa fórmula. E antagonistas previsíveis perdem a capacidade de nos entreter, dentro, claro, né, do gênero horror, muito cedo. Chuck é um personagem muito conhecido, mas já que é uma produção nova, é interessante que Don Mancini explore, talvez, outras qualidades medonhas, é claro, desse personagem, né? Outras inventividades sádicas, além daquelas que nós já conhecemos. É claro, estou falando do segundo episódio, eu ainda não vi os episódios seguintes, né? Levem isso em consideração. Minhas falas são sempre ocasionais, pontuais e recortes de um determinado momento. Minha fala nesse instante é isso, após ter assistido o segundo episódio. Mas aqui eu já sinto o elemento da previsibilidade. É um Chuck que eu conheço, é um Chuck que vocês conhecem, fãs ou não da franquia, e uma problemática, no caso, que o Don Mancini terá de lidar, porque a dificuldade é deixar o seu antagonista interessante e relevante para o seu público durante agora, né, no mínimo 400 minutos. 40 minutos cada episódio, 10 episódios, 400 minutos. A gente não está falando aqui mais de 90 minutos, que normalmente é o tempo de duração dos filmes do Chuck. Ele precisa ficar relevante mais tempo. Então, qual seria a direção mais assertiva a se tomar? Apresentar o Chuck naquilo que nós conhecemos, daquilo que ele pode fazer, daquilo que ele tem a oferecer? Bem, é claro que existe toda uma nova geração que é introduzida a esse personagem, e do ponto de vista mercadológico eu creio que o Don Mancini e também a Sci-Fi estejam pensando nisso. Nem sempre uma série nova ou um filme novo é feito, claro, para os fãs do passado, os fãs que mantêm de alguma forma a franquia viva, mas também para angariar, trazer para próximo de si um público novo, uma geração nova. E isso está explícito na seleção do elenco e na clara abordagem adolescentesca que escolheram, para meu desagrado. Mas boas ideias sempre se sobrepõem
a características de época, né? Recortes de idade geracionais. Boas ideias superam questões geracionais. E por isso mesmo, tendo a idade que eu tenho, eu assisto lá os filmes preto e branco, os clássicos da Universal, e tenho apreço por eles. Assisto filmes da Hammer, tenho apreço por eles. Os slashers oitentistas, filmes dos anos 90, e assisto filmes hoje em dia, e alguns me deixam bastante satisfeito. Então ideias se sobrepõem a questões geracionais. Então o fato da história ser adolescentesca é algo que pode ser superado com um bom roteiro. Né? Me superar inclusive a minha chateação com esse aspecto, essa aura teen que a série pode tomar. Mas o fato de ser adolescentesca é uma clara mensagem, é um dado muito sólido para nós de que a intenção dessa série da Sci-Fi e do Don Mancini também é trazer novas pessoas para próximo do personagem. É uma série feita, planejada para 10 episódios, com aquela lógica, né? Com aquele sentimento de estamos fazendo 10, mas para fazer mais 10 depois, ou para ter orçamento ou interesse de outras empresas, alguns estúdios, para quem sabe mais um filme do Chuck, e alavancar as vendas nos mais variados setores, né? TV, cinema, brinquedos, né? Roupas, enfim, tudo que movimenta a máquina em virtude disso. E quem é o mercado consumidor? A nova geração. Né? Os papais, né, mamães, fãs de Chuck que assistiram o clássico, vão comprar também? Vão querer coisas também? Sim, mas quem normalmente vai movimentar muito esse mercado, reacender esse mercado, é o público mais jovem. Então é compreensível que a série tenha esse tom adolescentesco que não me agrada, mas isso não é problema se boas ideias serem apresentadas. No segundo episódio eu comecei a ficar cansado. Por quê? Né? Como você fica cansado de uma série apenas assistindo 2 episódios? Muito simples. É porque eu tive uma boa impressão no primeiro episódio, eu vi boas ideias, um bom direcionamento que o Don Mancini poderia dar, e o segundo episódio foi em direção a essas expectativas, essas ideias, de maneira um pouco previsível. Eu sei, ainda não estou batendo o prego na tampa do caixão da série, nada disso. Apenas comunicando que, em termos de previsibilidade, Chuck aponta para muita. E é uma coisa que eu espero que não aconteça nos próximos episódios. E não da forma também com o desenvolvimento que o Don Mancini optou, né, por fazer, já aqui no segundo episódio. Porque algumas coisas, embora elas façam sentido, do ponto de vista do realismo, né, elas são um pouco forçadas, especialmente quando você as força rápido demais. O que eu estou dizendo? Eu vou dar um exemplo objetivo, prático e objetivo. Eu estou falando do final, do encerramento do episódio. O que é previsível no decorrer do episódio? Chuck fazer o que faz, né? Continuar matando, continuar levantando suspeitas, inclusive aumentando o nível de pressão que existe sobre o Jake, porque, é claro, o pai dele morreu, uma funcionária da família Wheeler, né, que era praticamente um membro da família, pelo menos eles falam isso, né, mas não é o que nós vemos na prática, mal sabem da família dela, onde a mulher mora, mas é um membro da família, não sei o que, nada, ela vai ser substituída por outra pessoa e vão esquecer da mulher, a verdade é essa. Legal isso no roteiro, né, um tapa na cara aí da sociedade. Mas enfim, a mulher morreu na casa dos Wheeler, da família Wheeler, depois do Jake ter sido levado para viver com eles, né? Já que o pai dele havia sido assassinado no episódio anterior. Bem, isso aumenta o nível de tensão. Um jovem, no caso, né? Já muito violentado na escola, que continua sendo violentado pelos mesmos bullies, especialmente Alex, nesse episódio, que teve um pai assassinado de uma maneira horrível, né? A imagem de ver o pai dele morrendo eletrocutado é uma coisa absurda para a mente do moleque, né?
vai para essa casa, né, dos seus tios ricos. E logo em seguida, uma funcionária morre. Isso não está acontecendo apenas porque o Chuck é cruel ou porque o Chuck sentiu vontade de matar a senhora. Não. Isso está muito para além disso. Chuck fez isso porque o centro dele, o objetivo central dele é quem? É o Jake. Se alguém morre, né, e se várias pessoas passam a morrer ao redor dele, os olhares se voltam para ele. A polícia vai olhar para ele, vai suspeitar dele. E são mais olhares do que os olhares pejorativos, agressivos, violentos que ele já recebe dos bullies. Entendem? Então é uma nova camada de pressão. Uma nova camada de pressão para quê? Para que o pior do Jake, né, toda a raiva contida, todo o ressentimento, as marcas, cicatrizes, das várias violências que ele sofre cotidianamente emerjam, que esse afeto negativo emerja e assim o Chuck retire o pior dele, faça com que ele revide de maneira homicida aquilo que os bullies têm feito a ele, né? Então são coisas pensadas. O Chuck une o que é agradável para ele, matar, né? Ele é um psicopata, a algo mais útil, que é tornar também o Wheeler um comparsa, um braço direito, e que assim ele possa também, como um boneco, né, ter acesso a várias outras pessoas, várias outras famílias, né, ambientes que ele não tem, porque ele é um boneco. Não dá para ele, como um good guy, sair andando por aí, para onde ele bem entende. Não é assim que as coisas funcionam. As pessoas vão ver ele andando, transitando. Ter um braço direito, ter alguém parasitado, ter alguém acendido, inflamado, devido às violências que sofre, é algo típico do Chuck e muito útil para ele, porque assim também ele aumenta a influência que ele pode ter na vida de outras pessoas também, né? Ter o Jake como parceiro é interessante nesse sentido. E é claro, um parceiro homicida, que também é um dado, algo relevante se nós considerarmos a história do personagem. Charles Lee Ray era um assassino, se envolvia com assassinos, e aqueles que tentavam censurá-lo minimamente morriam. Basicamente é isso, né? É típico Charles Lee Ray isso aqui. E ele quer fazer de Jake, né, o seu novo projetinho, usando a violência que é direcionada a ele, que essa violência internalizada se volte contra os bullies, né, mas de maneira homicida, né, não pedagógica, não didática, né, como ele está completamente desassistido, os professores não fazem nada, a família não faz nada, né, ninguém protege esse moleque, aqueles que dizem que são amigos passam pano, sobra o Chuck. I'm your friend to the end. Claro que ele não é amigo, mas certamente ele é o mais próximo, é o que mais escuta, mas escuta deturpando, escuta manipulando o sentimento para que o Jake apenas perpetue a violência, que ele continue a violência generalizada e aponte essa violência, essa raiva, essa cólera para os seus bullies. É claro que isso vai destruir a vida do moleque mais do que ela já está destruída. I'm your friend to the end, o cacete. Não. Mas ele é o mais próximo. Ele é o falso amigo, ele é aquele que se diz ser amigo falso, mas o falso que está sempre próximo. O falso que utiliza de todos os acontecimentos e provoca algumas coisas para ganhar algo em troca, algo que o satisfaz, que é mais e mais violência, mais sadismo. É um psicopata, o Chuck é um psicopata. Ele age dessa forma, isso o estimula, isso o diverte.
Nós vemos Charles Lee Ray preso nesse boneco, esse boneco de aparência infantil, agindo como uma criança maligna, perversa num parque de diversões. Ele é o boneco, mas os seus brinquedos são os humanos que o rodeiam. A sua diversão são as suas fragilidades, que ele utiliza para destruir todos eles, né? Basicamente isso. É um ser completamente perverso. E é isso que ele faz. É isso que o Chuck faz. Mas, dito isso, fazendo todo esse balanço, eu repito, é previsível. É previsível. O primeiro episódio nos deu ideia de que isso ia acontecer. E já acontece no segundo. E é aí que eu penso que talvez o Don Mancini poderia pisar um pouco no freio. Porque a imprecisão, para mim, acontece na afirmação dessa previsibilidade do comportamento do Chuck, mas também na maneira como o Jake reage a isso no final do episódio. É abrupto demais. Talvez puxar o freio um pouquinho, esperar, deixar essa coisa desenvolver um pouco mais, seja mais assertivo se, claro, né, se for o objetivo realmente do Don Mancini, tornar o Jake um cúmplice no futuro. Pode ser que não aconteça. Mas a nível de plausibilidade, ok, o Chuck pode agir de maneira manipuladora e tentar tirar do Jake o pior dele. É isso que ele faz, e isso é previsível. Mas a maneira como o Jake reage ao boneco no fim do episódio é um pouco não plausível, é um pouco irreal, porque foi exatamente no episódio anterior, dentro da cronologia desse episódio aqui, uma semana atrás, que ele viu o boneco matar o próprio pai. Eu sou seu amigo até o fim? O Jake ainda escuta essa baboseira, vendo aquilo que ele viu? O boneco, é plausível o boneco ainda estar com ele? E é plausível realmente, como acontece no fim do episódio, ele hesitar e minimamente talvez dar uma abertura realmente para as palavras do Chuck? Ele viu o pai dele ser morto e ele sabe que foi o boneco que fez isso. Ok, o pai dele o espancava, o pai dele era homofóbico inclusive, e havia várias e várias razões para o Jake não gostar do próprio pai, mas isso não significa que o personagem não sentiu a morte dele e não ficou traumatizado tanto pelas violências sofridas pelo pai, mas também pela morte dele em si, principalmente se levarmos em consideração a discussão, a agressão física que aconteceu antes e as palavras do Jake para ele. Isso tudo está na cabeça do moleque, é claro. O que nós temos que separar, deixar bem distinto aqui, bem separado, é que o Chuck é um homicida, o Jake não. O Chuck é perverso, o Jake não. Então as sugestões e as manipulações serem aderidas de forma muito abrupta, sem um trabalho mais denso, mais silencioso do personagem, coisa que não é típica do Chuck não. Ele não é tão intelectual assim para fazer isso não. Mas enfim, se não for um trabalho mais a longo prazo, a coisa não é muito plausível. Ela não fica muito plausível. Repito, o Jake viu o pai sendo morto. Inclusive quando Alexei se porta da maneira como se portou, brincando, gozando do fato, novamente, bullying, e ela, até então, nesse episódio aqui, a bully principal, a que inclusive é hipócrita, de se ressentir com o bullying sofrido por parte do Chuck, e acusar o Jake Wheeler de ser um bully. A gente encontra essa hipocrisia da personagem no meio do enredo. Mas enfim, percebam a reação que o moleque teve quando ele viu Alexei emular a morte do pai.
marcou, traumatizou, né? Isso está à flor da pele, foi há uma semana. E talvez o impacto emocional causado seja uma coisa que ele vai precisar tratar, que ele vai precisar trabalhar, né, com profissionais por muitos e muitos meses, até anos da vida dele. Não é uma coisa que você vai apagar da sua memória, da sua biografia. É algo que você vai tentar viver com, né? Tornar possível a vida com essa parte da sua biografia, da sua história, das suas memórias. É tornar possível viver com isso. Não é uma coisa que a gente apaga. E ficou marcado no personagem. Ele sente, quando ele vê a cena, ele não está se ressentindo apenas com o fato da Lexi estar gozando dele. Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Isso ataca diretamente toda a sua história familiar, que é uma história de, infelizmente, uma história de violência em grande parte dela, principalmente depois que a mãe dele morreu, né? A mãe dele faleceu lá no acidente. Enfim, esse é o Jake. Ele não é um psicopata. E como as coisas aconteceram num período de tempo tão pequeno, é estranho, não é plausível que ele minimamente aceite qualquer coisa que o Chuck diga para ele. Notem, meus caros, que isso seria mais plausível se estivéssemos falando do primeiro Child's Play, do primeiro filme da série, de uma trama onde existe o Andy e o Chuck, porque o Andy era uma criancinha, ele era inocente, ele não tinha tanto assim conhecimento de mundo. O Jake é um adolescente. Psiquicamente, intelectualmente, ele é muito mais preparado do que uma criança pequenininha, como o Andy era no filme original. Então, ouvir a groselha do Chuck, cair na sua arapuca, principalmente no que diz respeito aos avanços verbais do antagonista, é forçado. É forçado. É claro que ele está ressentido, é claro que ele está impactado com tudo que ele viu. Mas ele não é assim inocente, a ponto de ter o boneco ao lado, deixar o boneco influenciá-lo, ou minimamente cair na groselha dele. Uma groselha que, claro, diz respeito a ele revidar de uma forma absurda, né? de uma maneira homicida, toda a violência que ele tem sofrido. Não dá para levarmos a sério qualquer movimento de comparação ou equiparar, né, a realidade do Andy do filme original com o Jake Wheeler aqui. Faixas etárias diferentes, níveis de experiência diferentes, maturidade diferente. Não dá para comparar um adolescente com uma criança pequena. Ali no início da sua socialização secundária. É impossível, né? E isso, eu acho que essa pressa do Don Mancini, para uma série de 10 episódios, eu acho que ele poderia ter sido mais discreto. Ido um pouco mais com calma. Uma coisa que nós vemos acontecer aqui, no segundo episódio, é o Chuck assumir completamente o protagonismo. Isso é algo proibido? É algo que não pode ser feito? Não necessariamente. Depende do que se quer. Depende daquilo que o Don Mancini quer. O que ele quer da obra? Pelo que eu percebi, pelo que eu senti com o primeiro episódio, e isso está lá no podcast que eu fiz, eu senti que o modelo que ele utilizaria seria um modelo misto. Algo do Chuck do passado, que é o boneco do horror, e algo do Chuck mais contemporâneo, que seria o boneco do humor negro. Um misto, um híbrido dessas duas gerações do boneco, certo? Deixar ele hiperexposto demais e dar a ele todo o protagonismo, inclusive com suas piadas e feitos sádicos, é aproximá-lo mais
do humor negro. Se o boneco fala muito, se nós escutamos ele demais e vemos ele demais, ele se torna protagonista, ele tem um texto maior. O Brad Dourif gasta saliva pra caramba, né? Ele interpreta o Chuck em muitas situações, e serão situações mais propícias ao humor sórdido, violento, macabro dele, né? Aproxima mais o personagem nesse sentido, do humor negro. Se ele age mais na surdina, que seria algo, né, que os filmes mais antigos fariam, na verdade fizeram, né? Isso foi feito. Isso seria, expô-lo demais seria contraprodutivo. Então, talvez, aquilo que eu imaginei para a série como um hibridismo do Chuck dos primórdios e o Chuck contemporâneo do humor negro seja de fato aquilo que vai se materializar na prática. Mas eu fico pensando, até que ponto, né, o Chuck do passado, o Chuck dos primórdios, será interessante se a plateia estiver completamente acostumada a ele, hiperexposta a ele. Talvez ele perca a sua capacidade de espantar, de surpreender ou de causar aflição. É um risco. Talvez o modelo híbrido possa não agradar nem os fãs old school dos 2 primeiros filmes, e talvez não possa agradar também os fãs mais contemporâneos do Chuck, que começaram a seguir, a apreciar o boneco por causa do filme Bride of Chucky. Tentar agradar gregos e troianos sempre se corre o risco de não agradar nenhum, né? Nenhum deles. É um risco. Então, é uma decisão que precisa ser feita, precisa ser tomada. Eu acho que a série, até então, eu não vi todos os episódios que foram lançados. Irei assisti-los, como disse. Mas até então a recepção começou muito boa. Agora está um pouco mais morna, mas eu acho que ela não vai cair. Talvez o plano, do ponto de vista comercial com o Chuck, já tenha sido atingido. Eu creio que sim. Ter Chuck para pavimentar a possibilidade de mais Chucks. Talvez esse plano o Don Mancini vai atingir com essa série. Mas pode ser que ele aproxime muita gente da geração atual, mas afaste muitas outras pessoas das demais gerações. O Mancini precisa acertar. Vamos ser francos, né? Vamos falar a real. O Mancini precisa acertar. Ele precisa dar uma dentro, porque há muito tempo na franquia que isso não acontece. Quando o Chuck cai nas mãos de outras mentes criativas, inclusive, nós tivemos o filme, né, o remake, sem a participação do Mancini, sem a participação do Brad Dourif, que ajuda a queimar ainda mais a imagem da franquia, né? Acabou não sendo satisfatório, é claro, fazendo uma análise da reação, né, da avaliação de jornalistas e público. E os filmes do Mancini não estavam sendo bons há muito tempo. Até então, pelo que eu vi aqui, a série pode ser melhor que muita coisa que nós temos recebido do Mancini nas últimas décadas. Eu acho que tem esse potencial ainda, eu vejo esse potencial. Honestamente. Mas eu creio que uma direção específica, um tom mais contundente, em algum momento o Mancini vai precisar utilizar. Se ele começa a série de uma maneira muito bem humorada, no final dela, se ele pensar em um Chuck mais atemorizante, talvez o efeito não vai ser atingido. E vice-versa. Se a série tivesse começado extremamente macabra, o humor tardio talvez também soasse deslocado. É difícil. Eu confesso a vocês que muitas coisas eu relevo, porque é difícil conviver com 2 paradigmas do brinquedo assassino. Horror ou humor?
O humor negro raramente funcionou no horror, a não ser aqueles que foram muito bem feitos e pararam. Não viraram essa reciclagem, né, esse monte de filmes, reimaginações, remakes e o escambau. Raramente funcionou. É difícil você atingir o tom, alcançar o tom adequado entre horror e humor e mantê-lo por muito tempo. Talvez mantê-lo por muito tempo seja mais difícil, porque sempre nos dá aquela sensação, já vi isso antes. Já sei para onde isso vai. E quando as coisas realmente vão para o lugar que a gente acha que elas vão, a audiência fica frustrada. Muito frustrada. Perde aquela excitação com a obra nova que está se apresentando, né? Então é um problema. E muito difícil de solucionar. Vamos ver. É só o segundo episódio, né? Então tem muita coisa a caminho. As possibilidades que se abrem também no contato do Chuck com outras, né, personagens de faixas etárias diferentes, como foi a Caroline, a irmã da Lexi, é uma coisa mais contemporânea, né, mais próxima, no caso, de um tipo de relação que ele teve com o Andy. Existir os dois universos dentro da mesma obra talvez seja novamente o Mancini tentando colocar tudo em um. O Chuck, né, mais recente, o Chuck dos anos 90, o Chuck, né, que foi pensado lá no final dos anos 80 e de fato materializado, né, no início da década de 90. Estágios diferentes desse personagem, conceitos diferentes dele, que todos, né, tiveram participação do Mancini. Condensar tudo em uma coisa só. Não sei. Não sei ainda o que pensar disso, né? Se isso realmente será interessante. Fazer uma série de 10 episódios para colocar tudo dentro do saco para agradar todos. Será que essa é a direção mais adequada? Será que isso realmente vai ser assertivo? Mercadologicamente, em termos de do ponto de vista financeiro, né, aparentemente está sendo. Mas do ponto de vista criativo, se for isso realmente que o Mancini vai fazer, eu preferiria uma história original, direta, né, com um tom. Algo novo do Chuck. Ele é muito velho. É um personagem velho. Assim como vários outros personagens do slasher. Eles precisam de novas ideias. Mas enfim, o que fiz neste podcast não foi nenhuma aclamação e muito menos uma crítica pesada, severa em relação à série. Meu objetivo não é desestimular ninguém a assistir ou muito menos convencer alguém a ver a série. Não, a princípio eu não estou criticando e não estou batendo, eu estou fazendo colocações, eu estou fazendo indagações, perguntas, tensionando algumas coisas. A minha postura aqui é de um observador. Nada além disso. É muito prematuro concluir algumas coisas que ainda não estão devidamente sólidas, muito claras, evidentes, por mais que nos deem essa sensação de previsibilidade. Esse episódio pode ter sido previsível, mas talvez o terceiro não seja. Vamos com calma. Aqui eu estou apenas observando e não tenho intenção nenhuma de fechar qualquer colocação ou apontamento que eu fiz. É apenas um tatear. Talvez lá, pelo 5º episódio, o material seja suficiente para que aí sim eu faça algumas colocações mais fortes em relação à percepção da série, o conceito da série como um todo. Mas com 2 episódios isso seria muito injusto para o bem e para o mal. E digo em relação tanto às críticas quanto também aos elogios. Enfim, episódio 1 me agradou bem mais que esse aqui. Fiquei um pouco entediado com aquilo que vi, muito em virtude da previsibilidade, como falei. Esperava que isso fosse acontecer e aconteceu. Isso para o entretenimento de horror é um pouco desestimulante. Mas espero que
a partir dos próximos episódios, que o roteiro não caia no lugar comum e não entregue apenas aquele Chuck que nos é muito bem conhecido. O horror tem que trabalhar com o imprevisto, com aquilo que é pouco seguro, né? E o roteiro de Chuck, embora seja o roteiro de horror, neste segundo episódio foi um pouquinho seguro. Tem muitas coisas abertas ainda, né? Algumas coisas relativas ao passado de Charles Lee Ray que nós iremos descobrir. Inclusive, o episódio abre novamente com um flashback, né, da própria infância do Chuck. É claro que isso será explorado. Enfim, terá coisas novas para nós. Mas naquilo que é dinâmica entre o assassino e suas vítimas, foi um pouco previsível. Espero que os episódios seguintes rompam um pouco com isso. No mais, um abraço a todos, agradeço por ouvirem e saudações Corvides.